Aos 6 anos de idade eu fui barbaramente abusada dentro da minha casa. Vocês não têm ideia o que é ser abusada aos 6 anos de idade. Foi horrível, doeu, e doeu muito. E eu fui abusada dentro da minha casa por um falso pastor que estava hospedado lá em casa. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa. Proteja o seu território, pai. Proteja o seu Joás, pai. Proteja a sua casa. O meu pai era o pastor presidente da igreja. E via muitos homens falar e pregar na igreja, e meu pai hospedava lá em casa. E esse homem ficou hospedado lá. Irmãos, tem noites que eu me lembro daquele pastor me colocando no colo. A primeira vez que aquele pastor me colocou no colo, ele disse no meu ouvido que eu era culpada daquilo porque eu tinha seduzido ele com 6 anos. Vocês acham que uma menina tem poder para seduzir um homem com 6 anos? Irmãos, tem noites que ainda me lembro da voz dele. Tem época que eu me lembro do cheiro dele. Foi horrível. E aquele pastor, quando abusou de mim, ele disse para mim que se eu contasse para o meu pai ia matá-lo. E meu pai ia para a cadeia por minha culpa. Eu era culpada de todas as desgraças da minha família. Aos 6 anos de idade foi horrível. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho dito que eu não quero mais falar do meu testemunho, mas Deus tem dito, fale, fale, fale. Aquele pastor, quando machucou meu corpo, ele não machucou apenas o meu corpo. Aquele pastor, quando abusou de mim, ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, igreja. Eu era uma menina de 6 anos. Eu era crente pentecostal, eu já tinha aceitado Jesus. Eu sentava no primeiro banco da igreja. Eu cantava com a mão para cima. Eu falava em línguas. Eu orava. Eu tinha certeza que eu ia para o céu. Aí agora ele disse que eu era culpada daquilo. Eu achei que eu tinha perdido a salvação. Aquele pastor tirou de mim a coisa mais linda que eu tinha, que era a certeza da salvação. É isso que eles fazem com as crianças brasileiras. Eles enterram o futuro. Eles enterram os sonhos. Eles tiram tudo das crianças. Vocês não têm ideia o que é sentar no colo de um abusador. Vocês não têm ideia o que é ter os seus sonhos enterrados. Eu passei por isso. Ele abusava de mim, eu achava que eu ia para o inferno. Ele não tinha aquele direito, igreja. Ele não tinha o direito de me machucar. Ele não tinha o direito de tirar de mim o que eu tinha de mais lindo. Não tinha. Foi horrível. Abusou de mim. E eu fui para a igreja. E eu sentava no primeiro banco da igreja. E ninguém na igreja viu que eu estava triste. Ninguém viu que a filhinha do pastor, que sentava no primeiro banco, chorava. Sabe por que ninguém viu quando eu tinha 6 anos que eu estava triste? Porque estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos. Os jovens da minha igreja estavam muito ocupados ensaiando o louvor. Os diáconos da igreja estavam muito ocupados com a organização do templo. O meu pai, pastores, estava muito ocupado construindo um grande templo em Feira de Santana. A mamãe muito ocupada com o ciclo de oração. Estava todo mundo ocupado na igreja quando eu tinha 6 anos. Ninguém viu que eu estava sendo abusada. A menininha de 6 anos passou a sentar no meio da igreja e ninguém viu. Irmão, se uma pessoa na igreja, um jovem, um adolescente, uma senhora, um senhorzinho, se uma pessoa tivesse me abraçado quando eu tinha 6 anos e dito para mim que eu não era culpada daquilo, que eu não ia mais para o inferno, a minha vida tinha sido tão mais fácil. Mas estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos. Passei a sentar no último banco da igreja e ninguém viu. Mas o mais incrível, irmãos, é que enquanto eu estava lá atrás chorando, os pastores da minha igreja subiam no púlpito e pregavam que Davi vencia Golias. E eu tinha um Golias toda noite no meu quarto e eu não vencia ele sozinho. Foi horrível. Quase 2 anos de abuso. Eu estou encerrando. Aos 10 anos de idade, eu quis me matar. Para que viver? O corpo machucado. Nem no médico eu fui. A alma ferida. Eu não ia mais para o céu. Para que viver? Resolvi me matar. Eu vou falar por código que pode ter criança me assistindo em casa. Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. Mas vou contar uma coisa para vocês. A casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja. E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E é naquele pé de goiaba que eu subia e chorava. Ô irmãos, quantos dias eu passei em cima do pé de goiaba chorando. Sabe por quê? Porque eu achava que todo mundo sabia que eu estava sendo abusado. E que todo mundo concordava que eu tinha sido escolhida para sofrer. E eu chorava em cima do pé de goiaba.
E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba, aconteceu algo extraordinário, presta atenção. Vocês acreditem se vocês quiserem, mas eu não subiria no púlpito para contar uma mentira. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Olha aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças. Acreditem nisso. Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural para a criança. Acredite nisso. Proporcione que seus filhos tenham experiências extraordinárias com Jesus. Porque eu tive a minha experiência aos 10 anos com Jesus em cima de um pé de goiaba. E foi incrível. Jesus Cristo quer ter experiência com as crianças. Acreditem nisso. E quando eu vi Jesus, irmãos, eu esqueci o veneno. Olha como Deus é criativo. Eu esqueci o veneno. Eu não tomei o veneno. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. E ele olhava para mim. E ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe, Jesus. Você não sabe subir em pé de goiaba. Você vai cair. E você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos. Eu amava tanto e eu não ia mais para o céu. Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo do pé de goiaba. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é tão poderoso, que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Oh, Jesus! E ele foi para o galho onde eu estava. E lá naquele galho, no pé de goiaba, Jesus Cristo me deu um abraço que a igreja não deu. Jesus Cristo me deu um abraço que a mamãe e o papai não me deram. E naquele pé de goiaba acontece um milagre. A menininha que Satanás quis esmagar aos 6 anos de idade foi transformada. E essa menininha hoje está lá no Senado Federal escrevendo leis para salvar crianças no Brasil. Essa menininha está andando pelo Brasil dizendo: igreja, cuida de Joás. A minha vida transformou ali. Olha aqui. Talvez eu vim aqui nessa igreja hoje que não estava combinado. Porque algumas pessoas precisavam saber que Jesus Cristo sobe em pé de goiaba. Talvez tenha alguma pessoa, alguma mulher, algum homem aqui que ainda está em cima do pé de goiaba porque te machucaram na infância. Deixa eu dizer uma coisa. Nessa manhã, Jesus Cristo está subindo no seu pé de goiaba. Se tem alguma mulher do outro lado que está pensando em abortar, Jesus Cristo está subindo no teu pé de goiaba agora. Se tem algum homem que foi abusado na infância, deixa eu falar, Jesus Cristo sobe em pé de goiaba.